no Evangelho de João, capítulo 7. Vocês acharam assim? Eu falei 7, mas é 8, desculpa, tá? Capítulo 8 é só mais um capítulo para a gente poder concluir. Acharam agora, sim ou não? Diz o texto: porém Jesus foi levado para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na areia. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Teremos uma palavra de oração. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos, crendo que o Senhor tem separado essa palavra para nós nesta noite. Te pedimos ao Senhor que esta palavra possa cair como uma semente no nosso coração, que já é uma terra arada pelos louvores. Que o Espírito do Senhor possa trazer o norte, o conteúdo, para que nós recebamos e entendamos o que Tu tens a nos falar. Como nós queremos Te ouvir. Ficamos cansados em ouvir tantas vezes homens, mas quando Tu falas é diferente, Senhor. Que o Senhor possa nos falar de uma forma audível, para que cada coração seja o alvo da Tua atenção e do Teu favor. Que o Senhor possa nos dar o conteúdo, a sabedoria, a unção, para que eu me faça entendido, mais do que tudo isso, a Tua presença neste lugar. Pois a Tua presença, Senhor, faz toda a diferença no nosso coração. É a minha, a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. O nosso tema vai ser reflexão. Reflexão é o nosso tema. Diga comigo: reflexão. Deus me deu essa palavra tem uns 2 dias. Eu estava em casa orando e Deus me deu essa palavra, me deu esse tema. Eu fui buscar qual seria o texto apropriado. Tem momentos que Deus te dá um tema e você precisa recorrer ao fundamento, que é o texto propriamente dito. E tem momentos que Deus te dá um texto e você
vai buscar uma direção de Deus para que você tenha um tema. Mas Deus primeiro me deu um tema: reflexão. Vivemos num século que as pessoas não estão refletindo acerca da sua comunhão com Deus. As pessoas estão fazendo as coisas sem refletirem, sem pensar no que vão fazer. Quando nós refletimos ou meditamos, como diz o rei Davi, da importância da meditação, nós somos bem-sucedidos porque antes de você falar ou você tomar uma decisão, você faz uma reflexão se é aquilo mesmo que você tem que fazer, ou se Deus está contigo naquela decisão. O ato de reflexionar é o ato que você se dá de ter um espaço para errar menos. Quem reflexiona antes de decidir tem a probabilidade de acertar mais do que errar. Vocês estão aí? Amém? Vivemos numa sociedade do imediatismo. Vivemos numa sociedade, vamos agora. Não, ou você vai ou vai. Algumas pessoas até dizem, ou vai ou desce. Tudo bem, deixa pra lá. Quem sabe o que eu falei, sabe o que eu falei. Alguém falou isso, ou dá ou desce. Isso criou uma polêmica no mundo gospel, né? Ou dá ou desce. Depois, essa pessoa foi explicar o que ele estava dizendo. Mas nós vivemos dentro dessa pressão. Porque quando você faz uma reflexão, você está sendo cauteloso. Você não está sendo imediatista. Você está se prevenindo. Você está cuidando com aquilo que você vai falar. Você está cuidando com aquilo que você vai decidir. Você está cuidando com aquilo que você vai negociar, né? Às vezes, à primeira vista, nos parece interessante. E às vezes, a priori, como a gente entende que é algo bom para nós, a gente decide sem refletir, sem pensar, né? Eu estava pensando essa semana, porque eu fui levado muito a reflexionar por causa disso, porque eu encontrei algumas pessoas de uma certa idade e aquela pessoa, aquele senhor já com seus 70 e lá vai fumar. Você já ouviu falar sobre 70 e lá vai fumar? Mais um pouquinho, tá? Ele estava todo tatuado no braço, no rosto, no pescoço, né? E todo de branco, todo com cabelão. E eu pensei comigo, quando ele era novo, era tudo muito atual, né? Contemporâneo, era aquela coisa jovem, né? Mas agora ele chega numa certa idade, que às vezes, talvez, não sei, quem sabe, ele olha no espelho e ele deve pensando, será que eu não exagerei? Aquilo que foi bom para mim na juventude, me cabe agora com meus 70 anos, que eu sou avô, bisavô. São coisas que não tem volta, são marcas que você não tem como remover. E Deus tem me levado a refletir, porque eu tenho descoberto que no momento que eu paro para reflexionar, eu posso consertar antes de errar. Digo para o seu irmão, consertar antes de errar é ser forte. A priori você conserta que você erra, né? Consertar um possível erro, porque se você o liberasse, talvez você não poderia consertar, você poderia não voltar atrás, você não poderia refazer. Eu sempre falo aqui, exaustivamente, vou falar por mais uma vez, que é igual pesadelo. A coisa melhor de pesadelo é quando você acorda e pensa, era só um pesadelo.
É a melhor parte, é quando você acorda. Enquanto você está no cerne do pesadelo, no olho do furacão, como diz o outro, eu algumas vezes, poucas vezes eu tive pesadelo, glória a Deus por isso. Eu só tenho sonhos. Sonhar é muito bom, porque sonho é profético, pesadelo é ataque do diabo. Todas as vezes que eu estava no meio de um pesadelo, eu pensava comigo: Deus, me ajuda. Senhor, se isso fosse um pesadelo, eu seria um homem feliz. Daqui a pouco eu acordo. Não é que era um pesadelo. Então, refletir, né? É importante. Que eu tenho aprendido. Eu estou fazendo TCC, trabalho de conclusão de curso. E eu aprendi uma máxima. Para você fazer uma pesquisa científica, você tem que ter uma pergunta. Você tem que ter uma interrogação. Se você tem uma interrogação, você tem um problema. Então você precisa ter um problema. E se você tiver uma resposta, ele deixa de ser um problema. Mas se você tem um problema e você não tem a resposta, aí você vai precisar pesquisar para dar o norte do que você quer fazer e a pesquisa que você quer apresentar. Então eles ensinam para nós o seguinte: pegue um problema e pergunte: o que eu tenho que fazer? Qual é a direção que Deus está me dizendo que eu tenho que seguir para ser bem sucedido? Assim se deu com a mulher pega no ato do adultério. Nós temos aqui uma pergunta de Jesus, porque aqueles homens, eles não estavam ali simplesmente para condená-la, eles estavam ali para provar Jesus, experimentar Jesus, porque Êxodo capítulo 20, não é Êxodo não, mas é Deuteronômio, Números, eu sei que é capítulo 20, que fala: quando o homem era pego em adultério com a mulher, as partes deveriam ser apedrejadas até que morresse. Eu já preguei isso aqui algumas vezes. Eu quero dizer a você que eu vou explorar um tema. Deus me deu o tema. O texto é só um fundamento. Mas aqueles homens trouxeram aquela mulher. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada juntamente com o seu parceiro. Eles não trazem, o homem, porque eles queriam saber o que Jesus pensava acerca da lei, porque Jesus disse que veio para cumprir a lei. E eles fazem uma indagação, eles fazem uma pergunta a Jesus. Moisés recomenda que tais mulheres que sejam pegas nesse ato do adultério devem ser apedrejadas. E tu que dizes? Jesus estava escrevendo na areia e continuou escrevendo, e eles insistiram, porque a ideia deles era que Jesus descumprisse a lei, ou que Jesus, sendo aquele que pregava sobre o amor, mentoreando as pessoas para que as pessoas pudessem entender a essência de amar ao próximo, eles entendiam que Jesus ia ficar numa corda bamba. Se Jesus dissesse que ela deveria ser apedrejada, você não é o pregador do amor. Se Jesus dissesse que eles não deveriam apedrejá-la em razão da ausência do homem que daria fundamento a Jesus, mas Jesus não foi por essa corrente. Jesus levou aqueles homens a uma reflexão. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus devolve para eles. Deus vai te devolver muita coisa hoje. Deus vai te devolver coisas
exatamente pegando a sua pergunta, transformando numa nova pergunta. Porque de repente, a pergunta que você está fazendo a Deus, ela já está dentro de você. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus deu àqueles homens a oportunidade de reflexionarem, voltarem para dentro de si mesmo, pesando assim os seus atos. A grande verdade é que a lei tinha enquadrado todos eles, mas eles estavam cobertos. O pecado deles não tinha vindo à tona. Então eles poderiam, é igual CPI no Brasil, normalmente, com raras exceções, os presidentes de comissões, meses depois você vai saber que o cara devia tanto quanto, mas ele foi o presidente da CPI. Não está acontecendo isso? Todas as CPIs, os componentes devem ser íntegros. O que acontece no Brasil é o seguinte: condena, porque quando chegar a minha vez eu dou o meu jeito. Aí fica sem credibilidade. Os grandes políticos que eu acreditava, que me decepcionaram, eu dizia assim: essa pessoa é inquestionável, e eu me decepcionei, porque a gente se decepciona com os homens, mas nunca nos decepcionaremos com Jesus. Você pode dizer, irmão, com Jesus não há decepção. Então, fala para ele assim: reflete sobre a sua vida, sobre o seu cristianismo, sobre a sua forma de servir a Deus. Está bom do jeito que você está fazendo? Está bom do jeito que você está servindo a Deus? Quais são as perguntas que você tem para Deus nesta noite? E quem sabe a resposta não está dentro aí de você, no âmago do teu ser. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Opa! Eles nunca tinham tido essa oportunidade, porque a lei, ela não te dá o direito de refletir. Embora nós entendemos que a lei é para ser interpretada, mas por que alguns escritórios bem-sucedidos conseguem burlar a lei? Porque às vezes a lei é imperfeita, mas a tua consciência, se você não sabe como ela é perfeita, se você quiser, a tua consciência, ninguém bate ela. Por isso que Jesus buscou uma autoridade maior. Você pode abraçar o seu irmão com todo o carinho e dizer: você tem uma autoridade dentro de você, que é a resposta para todos os teus porquês. Se você usá-la devidamente, ninguém vai te parar. Você vai chegar no topo dessa sociedade e as pessoas vão dizer: ali está um grande homem ou mulher de Deus, porque você vai refletir antes de fazer, e Deus será contigo, assim diz o Senhor. Trabalho científico que eu estou fazendo, eu estou dizendo sobre dano moral, que é algo intangível, e como reparar o dano moral, e por que o TJ estipula uma tabela. E eu entrei por uma seara de questionar isso. E eu encontrei um doutrinador, fechou comigo, e ele dizia, porque eu estou falando sobre o transporte aéreo, Inclusive, coloquei a mão na justiça, porque perdi o voo e ganhei a causa. Ganhei a causa. Aliás, eu estou 2-0 contra Gol. Espero não ficar muito conhecido lá com aquela juíza. Que eu entrei na sala: o senhor é o advogado? Não, eu sou o autor. E ganhei, Vou até buscar saber quando é que vão me pagar.
Pedi 5 mil, perdi o gol. Pedi 5 mil. O que eu vou fazer, né? Eles têm que errar menos. Então, essa questão do ressarcimento, de reparar o dano tem que ser reparado na proporção, o reparo tem que ser na proporção do dano. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil? Se um avião, que Deus guarde, eu nem vou citar um avião, cair e tiver a classe econômica, que é a grande maioria, e tiver aquela classe executiva, na hora de reparar, você sabia que as pessoas vão receber valores diferenciados. Porque para a classe econômica, se você der um valor acima, vamos citar aí 500 mil reais, você ganha um salário de 10 mil por mês, vocês estão aí, quer 10 mil, quem quer dinheiro, só Jesus, só de Jesus. Me perdoe, irmão, não sei por que isso saiu. Mas tem que brincar um pouco, né? A gente tem que chorar. Aliás, eu chorei hoje o dia todo, deixa eu rir, por favor, em nome de Jesus, não me julgue, reflexione antes de pensar. Aí, se o juiz disser 500 mil, não, você vai enriquecimento, é enriquecimento sem causa, é muita coisa para você. Mas se uma pessoa tem um salário, um grande empresário de 100 mil, 1 milhão para ele é pouco. Então a Gol paga para o empresário uma base de mais de 1 milhão, e para a classe econômica 500 mil está bom. Eles estão valorando a vida. Isso está certo? Não. Aí eu estou entrando com esse questionamento. E eu entrei com uma pergunta: até que ponto fazer isso no Brasil, a gente não está criando uma segunda classe de humanos? Porque se a classe econômica, se ela ganha 500 mil, é muito, porque ela está ficando rica sem causa. Para uma pessoa rica, 1 milhão é pouco, porque ele ganha mais do que 100 mil por mês. Então a gente está vivendo essas questões. Quando você fala de reparar o patrimônio, toma lá na cara, você vai valorar o bem. Mas quando você está falando de dano moral, é coisa intangível. É a aflição da alma, a angústia de perder um ente querido. Mas vamos voltar para a palavra, né, irmãos? Jesus colocou aqueles homens para ter o seu momento que eles nunca tiveram em vida, que era refletir. Até porque não era incumbência deles, porque quem fazia a interpretação da lei eram os escribas, eram o intérprete da lei. Os escribas diziam, era isso que Deus queria dizer, e nem sempre era, porque os escribas não tinham. Claro que os escribas lá do Antigo Testamento, aqueles lá do Antiguíssimo mesmo, eram pessoas fidedignas, mas na época de Jesus, os escribas estavam envolvidos com o Estado. Os escribas estavam querendo descaracterizar o ministério de Jesus. Os escribas queriam deturpar a palavra, e Jesus, como Jesus é lindo, irmãos. A gente fica apaixonado por Jesus. Jesus me traz essa riqueza, e ele confronta aqueles homens que na verdade tanto faz se matasse ou vivesse aquela mulher, porque eles queriam de alguma forma condenar Jesus, e Jesus coloca eles para reflexionar, para refletir. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles fazem uma introspecção, voltam para... que é uma introspecção? É você voltar para dentro do seu sentimento, né? Do teu pensamento, e você se tornar o seu juiz. Bem, eu tenho esse pecado, mas ele não foi descoberto.
Enquanto ele não foi descoberto, eu posso ser juiz, porque depois que ele for descoberto, eu viro réu. É isso que nós estamos vivendo no mundo. Mas ninguém pode, depois de ouvir a palavra de Deus, dizer: ele não falou comigo, porque ninguém fala como Jesus fala. Os soldados foram prendê-lo. Chegou lá, Jesus estava discursando, um discurso lindo e maravilhoso. Obrigado, pastor. Os soldados voltaram sem Jesus. É igual quando a sua esposa manda você ir lá na loja comprar uma geladeira e o vendedor te convence que você tem que comprar o fogão que tem mais em conta, e você compra o fogão. E a esposa pergunta para você: comprou a geladeira? Sabe que eu comprei o fogão? Mas homem, você não saiu de casa para comprar a geladeira, o vendedor vai e te convence, né? Por uma questão de conveniência, aquele marido foi e comprou o fogão achando que ia resolver o problema. Aliás, passou a ter dois problemas. Primeiro é cancelar a venda, e depois pedir perdão à esposa, porque não refletiu sobre. Mas vamos voltar para Jesus. Quando os soldados chegam onde Jesus estava, começam a ouvir Jesus, e eles voltam sem Jesus, e os sacerdotes e escribas perguntam: e aí, vocês prenderam ele? Um olha para o outro: não. O que aconteceu? A gente não sabe o que aconteceu, mas uma coisa é certa: ninguém fala como ele fala. Jesus tinha o poder de transformar as situações. Você que veio nesta noite, nesta casa, aliás, Deus te trouxe, não foi você que veio, Deus te trouxe porque Deus tem uma palavra para você. Você tem alguns questionamentos, você tem alguns porquês, e mais do que isso você os tem, mas não tem resposta, e o Senhor te traz aqui para dizer: a resposta que você precisa está dentro de você, porque o Espírito do Senhor vai te ajudar a refletir sobre aquilo que você pode fazer para mudar essa situação. Você pode, porque Deus vai ser contigo a partir dessa noite, assim diz o Senhor. Todos começaram a sair, do mais velho até o mais novo, e ela permanece lá no centro do lugar, porque fizeram um círculo, certamente. E Jesus perguntou: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela diz: eles se foram, Senhor. E Jesus disse: eles não te acusaram, nem eu te acuso. Deixa eu dizer uma coisa que é importante a gente saber. Jesus aqui não está passando a mão sobre o pecado. Jesus está oportunizando aquela mulher o seu momento de reflexão, para que ela, uma vez reflexionando acerca daquele momento que poderia levar à morte, ela tivesse a oportunidade de vida, de viver. Deus deu a oportunidade dela refletir sobre o seu comportamento, porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Você pode dizer comigo: meu Deus é o Deus das oportunidades. Por isso que Jesus foi enfático quando lhe disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. E ela se foi. A Bíblia não diz, mas eu gosto de navegar. A Bíblia fala que Deus dá asas à nossa imaginação. Você acha que aquela mulher, depois que ela foi livre, libertada daquele cativeiro, quando ela se sentiu livre de um possível apedrejamento, que era algo 99%, Jesus trabalhou com 0,1%. Deus trabalha com uma coisa ínfima, mas o que é ínfimo, dentro do que Deus fala, se transforma
numa coisa poderosa, que ganha forma, ganha contexto, ganha vida. E se ganha vida, é milagre. E milagre não se explica, porque Deus dá ciência a todos os homens. Deus não precisa de 100%, Ele precisa de 0,000. Pode botar quanto quiser, depois só bota um na frente, para dar uma oportunidade a Deus fazer, tá bem? Eu imagino, viaja comigo, em nome de Jesus, depois volta, tá? Não fica por lá não. Ela foi para sua casa. Eu acredito que ela foi meditar, porque o que era comum era as mulheres adúlteras serem apedrejadas. Quantas vezes isso aconteceu? Algumas vezes. Era o efeito da lei, era a sentença, era um ato punitivo, porque segundo a lei a punição é pedagógico. Você pune para ensinar a pessoa não mais praticar. Mas aqueles homens não queriam que aquela mulher aprendesse nada, mas Jesus sim. Jesus queria que ela aprendesse tudo. E tudo que Jesus queria que ela aprendesse ia mudar o seu futuro, mudar a sua história, o contexto. E é por isso que nós estamos pregando hoje aqui, porque Jesus oportunizou uma mulher de reflexionar, e Jesus disse: vai e não peques mais. Uau! Certamente ela parou e pensou consigo: que grande oportunidade. Queridos, quantas vezes Deus vai nos dar a oportunidade de refazer, de refletir, de repensar, de fazer diferente. Porque se a gente faz todas as coisas iguais, a gente não vai poder ter resultados diferentes. Coisas iguais, resultados iguais, não há como diferenciar. Você consegue diferenciar os resultados quando você faz as coisas diferentes. Coisas diferentes, resultados diferentes. Se você lida com a mesmice, ou se você passa a fazer parte de uma redoma, você está fadado a não ter a resposta. Porque se você não consegue refletir o que Deus poderia fazer por você, você está perdendo a grande oportunidade de ter um olhar diferenciado. Deus quer te dar um olhar diferenciado ainda hoje. Você pode dizer isso para o seu irmão? Fala isso enquanto eu tomo água. É a minha pausa. Então, eu tenho sido assim, a minha vida, eu tenho entrado numa qualidade de vida. Deus me deu um tema, ainda vou pregar aqui sobre qualidade de vida cristã. É você não ser mais refém, é você não ser mais objeto de escárnio, é você não ser mais objeto de pecado, é você não ser mais alguém vulnerável, fragilizado. Sabe por que você não pode ser essa pessoa? Porque Jesus te deu a oportunidade de você renascer. Aleluia! Você renasceu. Por que eu e você renascemos? Porque Jesus nos deu a oportunidade de refletir, de saber se está bom ou se não está, o que eu posso melhorar e o que eu posso aperfeiçoar. Então, o ato de reflexionar, de refletir, de repensar, de não tomar decisões desacertadas, impensadas. Tipo, o salmista no Salmo 116, põe lá o Salmo 116, que daria ao Senhor, acho que é o 9. É 116. Oito ou 9. Pode ver o outro. O que daria ao Senhor? Põe lá nos outros. Eu acho que não sei se eu separei. 12. Bota no 12. Isso, é o 12. Todas as pessoas
que querem uma resposta de Deus precisam ter uma pergunta. Você e eu precisamos ter pergunta. Tá bom do jeito que eu estou? A minha vida cristã agrada a Deus? O que eu estou fazendo, tentando empreender, isso tem o cunho espiritual, isso tem Deus no processo. É uma decisão meramente humana, é minha, ou até que ponto Deus está aprovando? E a gente não tem pergunta, e se a gente não tem pergunta, a gente não vai ter o quê? Resposta. E o salmista, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Ele chegou no seu momento de reflexão e pensou consigo: Deus tem me feito muito bem, como Deus tem me amado, como Deus tem me guardado, como Deus tem me dado oportunidades como eu. Ninguém teria me dado a oportunidade de estar aqui, ser um pastor e pregando para você, mas Jesus me deu, e por isso que eu estou aqui. O salmista, ele tinha essa indagação: o que daria ao Senhor? E o Espírito de Deus ajuda ele a ter a resposta. Bota o 13. Você pode ler comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Olha só, o 13 é uma resposta do 12. Então entre o 12 e o 13 houve uma pergunta e houve uma resposta. Mas nesse ínterim, quem agiu? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age lá no âmago do teu ser, porque a palavra de Deus é uma espada de dois fios que penetra na divisão de alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir qual é a intenção do teu coração. Até porque enganou o seu coração do homem, diz o profeta Jeremias: quem o conhecerá? Mas o coração, como diz o provérbio popular, é uma terra que ninguém pisa, mas Deus sonda. Deus sonda. É tão bom quando a gente se volta para Deus com as nossas perguntas. Eu não sei qual é o profeta que fala sobre isso. Eu tentei procurar no finalzinho, não achei. Mas tem um profeta que Deus diz assim: pergunta para o povo, trazei as vossas queixas, trazei as vossas causas, ponde cada uma delas aqui, para que a gente possa debater. Se eu não tenho sido fiel com vocês em todo o tempo, se vocês têm problemas, é porque vocês não observaram a minha palavra. Se vocês a observassem, vocês não teriam problemas. O povo estava desanimado, pecando. Aí Deus faz um convite: trazei. Como Josué, próximo da sua morte, Josué convoca o povo e pergunta para eles: se parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, olha a pergunta, a quem servais? Se aos deuses que serviram os vossos pais, ou Deus de Israel? Porém, eu e a minha casa, nós já temos uma resposta que eu quero tornar público: serviremos ao Senhor. Aleluia! Quando é que Deus nos faz algumas perguntas? Quem pergunta mais? Deus te pergunta mais ou você pergunta mais a Ele? Nessa relação a dois, você e Deus, quem pergunta mais quem? É Deus que te pergunta ou é você que pergunta? Certamente somos nós. Porque Deus não precisa fazer perguntas, sabe por quê? Ele te conhece. Ele conhece seus próximos 50 anos. Ele sabe todas as suas respostas. A palavra não chegou à sua boca e Ele a conhece. Por isso que nós temos muitos questionamentos, nós temos muitas indagações. E é por isso que o salmista diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu quero que você curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Você que veio a esta casa
Você que precisa de uma resposta, você que precisa trazer coisas que você não conseguiu acomodar, coisas que você não sabe definir. Até que ponto Deus está nessa coisa, nesse processo? Se você incluiu ou excluiu Deus, às vezes desavisadamente, involuntariamente. Quando é que a gente exclui Deus? Quando a gente toma a decisão sem perguntar a Ele. Refletir significa você voltar para dentro de si mesmo. O que você pode mudar? O que Deus pode fazer por você? Quem é Deus para você e quem é você para Deus? Se você tem a oportunidade de refazer a sua história, o Senhor está aqui nesta noite. Se você está aqui para refazer um caminho que você fez, o Senhor está aqui nesta noite. Se você veio porque você precisa da ajuda de Deus, da orientação do Espírito Santo, se você precisa que Deus te ajude nessa sua dúvida, que Deus possa fazer brotar no seu coração as possíveis respostas que já existem dentro de nós. Quando aqueles homens refletiram acerca deles, eles viram que eles não tinham capacidade de lançar a primeira pedra, e todos desistiram, porque a reflexão fez com que eles repensassem a sua história, e por causa disso, menos um homicídio e mais uma oportunidade. Aleluia. Põe a mão no teu coração e repete assim comigo: Deus me trouxe nesta noite a este lugar porque Ele tem oportunidades que os homens não me dariam. Ele tem oportunidades que a vida não me daria. Ele tem oportunidade que o dinheiro e nem a fama poderiam me conceder, mas eu não sei como. Mas uma coisa eu posso dizer: Ele tem a saída, Ele tem a resposta, Ele tem a bênção, Ele tem a vida, Ele tem o refazer da situação, da família, dessa causa. Quantas vezes, diga, quantas vezes eu pergunto para o Senhor: Senhor, como isso vai ser resolvido? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso de uma resposta. E esta noite é a noite da tua resposta. Jesus disse àquela mulher: eu tenho uma saída e eu quero orar por você. Orar. Aleluia. Deus está nesse lugar com respostas, com milagres, com portas que se abrirão, com soluções que brotarão, com um novo olhar que há de se despontar, e tu verás que o Senhor te trouxe nesta noite. Porque Ele é Deus, Ele é Deus.
salmista. O que você pode dar ao Senhor está dentro de você. O que você pode dar ao Senhor está na sua mão. É só você tomar o cálice da salvação e invocá-lo, porque haverá resposta, e tu não sairás desta noite sem a resposta, porque Jesus é o Deus das respostas. Aleluia! Eu te convido a ficar de pé. Eu quero orar por essas pessoas.